ao lado do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos há 19 anos e também presidente da Força Sindical há 12 anos, Sérgio Buttka. Uma boa tarde, presidente. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Sibeli. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos os trabalhadores brasileiros. Bom, vamos falar um pouquinho dessa relação sindicato e central sindical. Afinal, o senhor é o presidente tanto do sindicato há 19 anos e também da Força Sindical, que pertence, que é uma central sindical aqui nesse local, né? Qual que é a importância dessa incorporação em 1997 do Sindicato dos Metalúrgicos à Força Sindical? Olha, Sibeli, é importante dizer o seguinte: as centrais no Brasil, elas são novas ainda, não são centrais que estão se organizando há pouco tempo. E essas centrais, de até os sindicatos, existe um tabu ainda muito grande, porque a estrutura sindical no Brasil não contemplava as centrais como uma entidade de organização, uma entidade de luta para os trabalhadores. Isso já é uma coisa nova, nós agora conseguimos, no ano passado, fazer com que ela se tornasse em lei. Ela constitucionalmente, ela passa a representar todos os trabalhadores, então juridicamente ela existe, porque elas são extremamente importantes aos trabalhadores. Nós não podemos, no mundo que a gente vive do trabalho hoje, se imaginar fora das centrais, porque as entidades sindicais, como sozinhas, nem todas as entidades sindicais ela tem o suporte dos metalúrgicos no Brasil, dos bancários no Brasil, dos servidores públicos no Brasil. São entidades menores e elas não têm força de luta para conquistar e dar as melhores condições de vida aos trabalhadores. E é isso que as centrais tentam fazer. Hoje elas representam os trabalhadores a nível nacional, são elas que negociam com o governo todos os projetos que envolvem os trabalhadores, desde a redução de juros, que a gente está vendo agora nessa crise. As centrais são importantes de ir lá falar com o governo, porque nós precisamos reduzir juros para manter emprego, para dar mais condições para a pequena e média empresa, para sustentar essas condições que nós temos hoje. O senhor falou, já que a gente está falando desse papel das centrais sindicais, o senhor acabou falando no âmbito nacional. E o sindicato a nível local? Qual que é a importância do sindicato a nível local nesta crise mundial, na sua avaliação? Então, as centrais hoje, elas têm um papel importante de dar suporte aos sindicatos. Nós temos sindicatos mais e menos organizados. Nós temos sindicatos como o nosso, aqui os metalúrgicos, que nos anos 80, por exemplo, tivemos aí uma pressão muito grande de toda a estrutura patronal, onde se criou sindicatos, dividindo os trabalhadores, enfraquecendo os trabalhadores, porque na época nós não tínhamos central para dar um suporte. Hoje, com uma situação diferente, as centrais têm dado um suporte extremamente importante para os sindicatos, e esses sindicatos têm conseguido fazer acordos excelentes aos trabalhadores. É através das centrais hoje que se cresce o movimento sindical no Brasil e que nós ocupamos um espaço em todos os sentidos, desde o Congresso Nacional até os estados e os municípios. Como é que o senhor está avaliando essa relação sindicato-governo atualmente frente a essa crise financeira mundial aqui no Paraná? Ora, o governo do Paraná é um governo que já historicamente sempre teve uma postura, né, social, voltada aos trabalhadores, voltada à sociedade, e que nesse momento tem feito ainda mais do que isso, né? De maneira constante, tem se mantido junto com os sindicatos, junto com as centrais, e falar do governo do estado do Paraná é fácil para nós, porque nós, quando começamos no movimento sindical, se espelhamos no governador Roberto Requião, que sempre esteve militando junto conosco no meio sindical. E hoje tem sido um aporte enorme para as entidades sindicais, tem oferecido condições para que as entidades sindicais busquem alternativas junto com as três correntes, que é governo, empresários e trabalhadores. Eu acho que é dessa forma que a gente fortalece a economia e fortalece também as condições de vida dos trabalhadores paranaenses. Na década de 90, nós tivemos a relativização de uma série de direitos trabalhistas. O senhor se mostrou o contrário, tanto o sindicato também se mostrou contrário. E hoje também se fala nessa relativização frente à crise. Como é a postura do sindicato atualmente? Como é que vocês entendem esse termo relativização dos direitos trabalhistas? Olha, um exemplo que a gente pode dar aos trabalhadores brasileiros. No ano passado, as centrais tiveram uma luta muito grande para que não fosse aprovada a emenda 3, onde possibilita que as empresas contratem
os trabalhadores como pessoa física e não como pessoa jurídica. Isso vai flexibilizar os direitos trabalhistas. Nós temos algumas lutas como a Convenção 158, a Convenção 151, que também é uma das questões importantes de se manter, fazer com que as empresas justifiquem as demissões. E agora, esse ano, estamos vendo que o Congresso, com algumas correntes, principalmente aquelas correntes voltadas mais no meio empresarial, alguns banqueiros e alguns sistemas de comunicação, estão voltando a discutir a emenda 3. Isso vai ser um retrocesso grande, porque flexibilizar direitos no momento de crise vai fazer com que os trabalhadores se enfraqueçam ainda mais. Quais as principais lutas, já que a gente está falando nesse assunto, que o sindicato hoje encampa em favor do trabalhador, que pode também vir a ser serem beneficiados toda a comunidade? As 40 horas semanais, por exemplo. Olha, 40 horas semanais já é uma luta dos sindicatos há 50 anos. Nós conseguimos, por exemplo, aqui no Paraná, pegamos o exemplo dos metalúrgicos, avançar bastante, quando nós começamos a perceber que nós temos que ir para a luta. Não dá só para discutir isso a nível de Congresso Nacional, porque só conseguimos mudar as leis a nosso favor quando nós já conseguimos implantar junto aos trabalhadores, junto às empresas, que é a grande dificuldade. Se você conseguir implantar isso, você consegue andar. Nós temos 40% dos trabalhadores do nosso setor hoje fazendo 40 horas semanais. Outra coisa importante é a implantação da PLR. Na maioria das empresas, 70% dos nossos trabalhadores hoje recebem PLR, participação nos lucros e resultados, fruto do trabalho dos sindicatos. Isso facilita as centrais a fazer com que o Congresso venha a legitimizar isso aqui e até implantar através de lei. Enquanto a gente não fizer isso, os trabalhadores terão dificuldade. Por isso, é a importância das centrais de organizar os trabalhadores no Brasil. Agora, tem muitas categorias que estão com seus sindicatos defendendo muito poucos direitos dos trabalhadores. Nesse caso, como é que o trabalhador deve agir? Porque o sindicato ele tem que agir em favor do trabalhador. Como é que fica essa situação? Como é que o senhor avalia o movimento sindical hoje no Paraná? A gente sabe que vocês têm um trabalho que, em relação à relativização dos direitos, vocês são sérios nesse sentido, mas tem muitos sindicatos que não atuam de forma a defender os interesses dos trabalhadores. Como é que fica essa história? Nós ainda amarguramos, a época da ditadura, onde foi se criado diversos sindicatos através da classe patronal. Como o sindicato patronal não conseguia impor a sua vontade, muitas vezes aos sindicatos, era mais fácil criar um sindicato, porque a legislação hoje ela ainda está muito flexível nesse direito. Por isso que nós estamos brigando para que a gente consiga, através do Congresso, nós mudarmos a legislação trabalhista e fazer com que nós tenhamos uma estrutura sindical mais democrática, não essa estrutura militar, porque hoje se depende da justiça para dizer se nós podemos representar ou não. Não é o trabalhador que escolhe a representação, são poucos os sindicatos que são os trabalhadores que escolhem. Hoje ainda nós temos muitos trabalhadores que têm que ter uma representação que não é do gosto deles, principalmente na hora de negociar. Para finalizar, 90 anos da atividade dos sindicatos metalúrgicos da região metropolitana de Curitiba. As comemorações começam hoje, mas o aniversário mesmo é 19 de janeiro do ano que vem, é isso, né? Exato. Nós começamos hoje, vamos estar comemorando o 19 de janeiro, porque são 90 anos, e vamos dar durante esse período, num período de crise, vamos ter que buscar alternativa e nos superar durante esse período. Mas vamos chegar lá. Eu acho que vamos fazer os 90 anos e vamos chegar, quem sabe, os 200 lá na frente. Ok, muito obrigada pela entrevista. Conversei com Sérgio Butka, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos há 19 anos, presidente da Força Sindical, que é uma central sindical aqui localmente há 12 anos.